Mas que chamada de atenção ao nosso coração nessa noite esta poesia traz. Nós temos uma missão, e a nossa missão não é nos ocupar com algo que não é relevante para a eternidade. Ou seja, nós temos uma missão, e essa missão é requerida nós pensarmos nela todos os dias. E a nossa missão é proclamar o Evangelho do Senhor. Não mais do que isso. Dizer ao mundo que há um Deus que o ama de uma forma incondicional, há uma esperança, porque há uma glória para todos, mas também há uma promessa para aqueles que aborrecem ao chamado de Deus ou que rejeitam o chamado de Deus, que é uma eternidade com a ausência de Deus, um caos total. O mundo precisa ouvir esta verdade. E como a irmã Gleide falou aqui nessa noite, através dessa poesia tão exponencial, nós precisamos estar alertas para que o dia não nos pegue de surpresa e nós não percamos tempo com outras coisas. Eu quero nessa noite pensar com os irmãos e trazer ao seu coração uma palavra de Deus que está no livro de Atos. Abra comigo a sua Bíblia e não a fecha durante toda a exposição. Livro de Atos, capítulo 16. Vamos falar acerca deste capítulo hoje. Concerne naquilo que está no versículo 30. Eu vou falar hoje sobre 3 perguntas essenciais que todo cristão, quiçá todo homem, deve fazer a si mesmo. 3 perguntas. E essas 3 perguntas, ou na verdade, 2 delas estão implícitas nesta pergunta do versículo 30 do capítulo 16, que está explícita. Diz assim a palavra do Senhor Deus: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Deus, obrigado pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, pela tua presença no nosso meio e rogamos a ti, Senhor, para continuar a falar aos nossos corações, porque já temos ouvido a tua voz e nós queremos que o Senhor nos ajude a aplicar esta palavra nesta noite em nossas vidas, para que ache em nós verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. O contexto por trás desta pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esta é uma pergunta que carrega juntamente com ela 2 outras perguntas de forma implícita a esta. Qual o contexto por trás desta pergunta? Apóstolo Paulo, nós estamos falando sobre uma missão. Isso é bastante importante. Nem se eu pedisse a dona Gleide que escolhesse uma poesia exponencial para o dia de hoje, ia combinar tão certo quanto esta ministração nesta noite. Apóstolo Paulo entendeu qual era a sua missão e ele não fazia-se de leve em proclamar este evangelho. Ele gastou toda a sua força pregando o evangelho e depois de ser resgatado pelo poder desse mesmo evangelho, depois de ser trazido para a vida, depois de experimentar a doçura que é viver para Cristo Jesus, e consequentemente todas as adversidades que também estão atreladas a essa doçura,
Paulo e Silas estão agora na cidade de Filipe. Eles estão diante de uma cidade corrupta do ponto de vista das suas ideologias, e eles simplesmente chegam e uma moça, diz a palavra do Senhor, uma menina, possuída por um espírito de adivinhação, sai atrás deles, dizendo para toda a cidade: escutem aquele homem, ou escutem esses homens, porque eles estão falando de um Deus. Só que Paulo e Silas percebem que esta moça não estava falando dela mesma, mas havia um espírito perturbador na vida dela. Havia um espírito que apossava dela, que maltratava ela, que fazia ela miserável, que estava simplesmente perturbando a vida dela. E Paulo expulsa aquele espírito da vida daquela moça. Paulo liberta aquela moça dessa subjugação daquele espírito maligno. E agora aquela moça que vivia de forma escrava do adversário, agora estava livre para viver a vida de Deus. Mas só que a Bíblia diz que havia algumas pessoas que tiravam dividendo da miséria daquela moça. Sabe que desde sempre existiu essas coisas que a gente assiste no dia de hoje. Outros tirando dividendo da miséria de outros. Os patrões daquela moça que ganhavam a vida pelas adivinhações delas, agora se acharam sem mais renda, sem mais dinheiro, à custa da miséria daquela moça. Porque todo homem sem Deus, infelizmente, ele está sem vida, ele está perdido em meio às suas filosofias e ideologia. Todo homem sem Deus é refém de si mesmo, das amarras de si e do adversário. Então, ele está sem a graça de Deus. Então, o que ele espera é uma vida miserável. E quando eles perceberam que a menina já não estava mais adivinhando, porque apóstolo Paulo e Silas libertaram aquela moça, eles levantaram agora um complô contra Paulo e Silas. Eles levantaram agora falsas acusações contra Paulo e Silas. Levaram aos tribunais da cidade Paulo e Silas com falsas acusações, que resultaram para Paulo e Silas açoites e a consequente prisão. Só porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. Capítulo 16 de Atos. Eles foram chicoteados por causa da sua missão. Eles foram simplesmente injustiçados por causa da sua postura e posição cristã diante das ofertas do tempo que eles estavam. Sabe? Só que Paulo e Silas, a despeito das falsas acusações, a despeito das más línguas na vida deles, a despeito dos açoites e a despeito da prisão, eles usaram a oportunidade para glorificar ao Senhor Deus. Irmão, para o cristão, toda oportunidade é oportunidade para glorificar a Deus. Ainda que a oportunidade seja injusta para você, meu irmão, glorifica a Deus, porque a sua vida está na mão dele. Nesta tarde eu estava visitando alguém e falei: se o cristão entendesse que quem justifica é o Senhor, ele vivia um pouquinho mais feliz. Quem justifica o cristão é o Senhor. Um cristão verdadeiro, quem o justifica, ele não se preocupa em justificar, porque quem o justifica é o Senhor. Repara que apóstolo Paulo e Silas não procuraram se justificar. Eles sabiam que havia um propósito na vida deles enquanto estavam naquela cidade, e eles estavam fazendo aquilo que Deus os mandou para fazer. O que eles receberam como contrapartida? Açoites e prisão. Você está pronto para isso? Eu estou pronto para isto? Meus irmãos, eles não perderam a oportunidade. No capítulo 16, no versículo 25 diz que eles não perderam a oportunidade, tanto assim que eles cantavam
e oravam ao Senhor lá na prisão, com o corpo ferido de açoite, com a alma angustiada pela injustiça, mas o louvor genuíno partia da sua boca, e a oração genuína da sua alma, do seu espírito para com o Senhor Deus. Por isso, meus irmãos, nas lutas e nas provas, continue caminhando, olhando para o Senhor, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, porque por meio da meia-noite, diz a palavra do Senhor, que enquanto os demais presos, talvez reclamando porque estavam numa prisão, Paulo e Silas glorificavam ao Senhor. Glorificavam por quê? Porque eles estavam sendo injustiçados. Glorificavam por quê? Porque as pessoas levantaram calúnia contra eles. Glorificavam por quê? Porque perceberam que era uma oportunidade para que o nome de Deus fosse glorificado. Sabe por que eles glorificavam? Porque o reino de Deus é maior do que a minha vida e as minhas pretensões. E é o reino de Deus que precisa me movimentar. É o desejo da glória de Deus. Eu falei com alguém esta semana, alguém chegou para mim e perguntou: pastor, eu quero que o Senhor me explica por que eu tenho saudade do céu quando eu nunca fui lá. Eu digo, meu irmão, sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque se não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, você só vai ter saudade da terra. Os seus olhos só vão ser carnais. Mas se o Espírito de Deus estiver na sua vida, você vai ter saudade do céu. Eu digo, eu tenho um dia que eu levanto e peço ao Senhor, meu Senhor, mas quando eu olho para o meu lado, Deus fala para mim, olha só a beleza que eu te dei, cuide enquanto ainda eu estou te dando oportunidade, cuide, aí eu cuido, mas o desejo de ir para o céu é tão grande, irmãos. O reino de Deus é maior do que nós, e se a gente não entendeu isso, talvez está na hora de a gente chegar diante do Senhor hoje e dizer, Deus, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero fazer uma oração no final deste culto nessa noite, para que você entregue seu caminho ao Senhor, verdadeiramente confie nele. Meu irmão, nós somos desafiados a lembrar que os cristãos devem mostrar e demonstrar alegria e gratidão, não obstante as oportunidades que eles tiverem. Sabe que Paulo e Silas foram salvos? O Senhor salvou eles. Capítulo 16, versículo 26. O Senhor salvou eles de forma exponencial. Diferente, irmão Clóvis, daquilo que aconteceu com Pedro no capítulo 12 desse mesmo livro de Atos. Porque quando Pedro e irmã Rebeca estavam presos, o Espírito Santo de Deus veio também e abriu a cadeia. Pedro saiu em liberdade. Mas Paulo e Silas, Deus resolveu fazer de outra maneira. O capítulo 16 diz que enquanto eles oravam e cantavam, veio um terremoto e abalou a estrutura daquele lugar. Sabe, meu irmão, o que eu vejo é que o Senhor Jesus queria mostrar para Paulo e Silas de forma simbólica o que precisa acontecer na nossa vida quando verdadeiramente conhecemos ao Senhor. A estrutura da nossa vida precisa ser abalada. Enquanto nós não formos abalados pelo poder do Evangelho, tem alguma coisa faltando ainda. O Evangelho precisa nos abalar. O Evangelho precisa nos confrontar. Porque o céu é do jeito de Deus. Você já me ouviu falar isso? Continuará me ouvindo falar sobre isto. Meu irmão, Paulo e Silas, diante disto, eles observam o poder de Deus na vida de um servo fiel. Deus o tira, mas agora, no capítulo 16, 27, o carcereiro tinha uma grande responsabilidade com o preso que ele estava guardando. Quando ele percebe aquele abalo, irmã Eude, a primeira reação do carcereiro é simplesmente cometer um suicídio. Ele pega uma espada para tirar a sua própria vida. E apóstolo Paulo estava atento no versículo 28 do capítulo 16. Apóstolo Paulo estava atento, não deixou que ele fizesse isso e disse, por que vai fazer isso contigo mesmo? Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui. Sabe o que eu vejo? Uma postura para a igreja do nosso tempo. Esteja atento, igreja, acorde, esteja atento pelo clamor do mundo.
pelo clamor da cidade. Esteja atento. Não se deixe guiar por conversas laburentas. Esteja atento pela necessidade da cidade. Paulo estava atento e aquele carcereiro foi salvo, porque Paulo estava atento. Eu e você precisamos estar atentos para que essa cidade esteja salva. Paulo esteve atento. E o carcereiro percebeu algo bastante importante, que na vida de Paulo havia um Senhor maior do que Paulo. Havia um Senhor maior do que Silas. E ele se prostrou diante de Paulo e Silas, não pela pessoa deles, mas pela pessoa da qual eles serviam. O Deus dele fez com que o carcereiro se prostrasse diante dele, e de forma desesperada, versículo 30, o carcereiro diz: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Sabe, meu irmão, que conclusão fantástica, que investigação indubitável feita por esse carcereiro. A sua salvação era a sua grande preocupação agora. A sua vida, a sua família estava agora mais próximo do seu coração. O desejo do céu estava rodeando aquele carcereiro. O que estava distante até então, porque ele estava guardando Paulo e Silas na prisão. Não havia desejo no coração dele do céu, porque ele não conhecia o Deus de Paulo e Silas. Mas agora, a sua preocupação estava, a sua salvação estava em primeiro lugar, porque ele para e diz: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Sabe, essa precisa ser a nossa preocupação. Essa precisa ser a nossa preocupação. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo, meu irmão? Repara que essa é pergunta de alguém que é convicto dos seus pecados. Essa é pergunta de alguém que verdadeiramente está preocupada com a sua salvação. Esta é pergunta de alguém que entende que não há saída, não há solução fora de Cristo. Sabe, e aqui nós vemos algo bastante importante. A resposta do apóstolo Paulo no versículo 31, a parte A do capítulo 16, nós vemos aqui de forma explícita a aliança da graça. Paulo revela a aliança da graça. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Sabe, meu irmão, Deus abençoa tanto a palavra que sai da boca de Paulo, que o carcereiro, ele tem a sua vida mudada. Carcereiro é amolecido, carcereiro é humilhado, porque é só dessa forma que nós conseguimos seguir sem Jesus. De forma humilhada, sabendo que nós não somos nada, sabendo que há graça em nossa vida para seguir Jesus. Não tem nada a ver conosco, tudo a ver com o Senhor. Sabe, o carcereiro simplesmente, meu irmão, entendeu que a misericórdia de Deus, e ele fez a profissão de fé, e ele e a sua família foram salvas nesta noite, foram batizados. Sabe, meu irmão, refletindo nesta pergunta de carcereiro: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Me leva a duas outras perguntas implícita a esta pergunta. Sabe que há três perguntas que carcereiro faz em uma única pergunta. A primeira pergunta é a pergunta de consciência. A pergunta de consciência faz com que, antes dele dizer o que eu preciso fazer para ser salvo, ele admite que ele está impossibilitado de se salvar a si mesmo. Quando ele chega e diz: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele está admitindo que ele fez algo que o faz refém de uma salvação. Ele admite que nele mesmo não há condição de se salvar. Isso é uma pergunta de consciência. Segunda pergunta é uma pergunta de salvação. O que eu devo fazer para ser salvo? Porque ele reconhece, primeiro, uma necessidade. Segundo, agora ele reconhece o que eu vou fazer. Qual é a minha parte na salvação?
porque ele entende que ele tem a sua parte na salvação. Ele entende que há o que precisa ser feito. E a terceira pergunta, de forma implícita, está nesta pergunta: o que devo fazer? E agora que sou salvo, o que vou fazer com a salvação? Isso é uma pergunta de decisão, de caminhar. Primeiro, a pergunta de consciência: o que eu fiz para ser refém da salvação? Pergunta de salvação: o que devo fazer para ser salvo? Pergunta de decisão e de caminhada: o que fazer com a salvação? 3 perguntas para nós pensarmos nesta noite, a partir desse texto. Primeiro, a pergunta da consciência: o que fiz para me tornar refém de uma salvação que a priori está fora de mim? A salvação não é produto das minhas engenhosidades. A salvação está fora de mim. Repara o que Jeremias vai falar, ou na verdade, o que Deus fala através de profeta. Capítulo 8 e o versículo 6 de Jeremias. Ele diz assim: eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz? O que fiz? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremata com ímpeto a batalha. Repara o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos, estão fora da glória de Deus. O que eu fiz? Pequei. Pergunta da consciência: o que eu fiz? Pequei. Sabe por quê? Consciência significa conhecimento, preocupação, percepção, honestidade com os meus próprios juízos. É entender qual é a minha condição. E a condição aqui, a minha consciência clara é: eu pequei. Eu pequei. A Bíblia diz, o profeta diz: não há ninguém que fala a verdade. Todo mundo pergunta: o que eu fiz? E Paulo vai dizer a Romanos: todos pecaram. O que eu fiz? A resposta é: todos pecaram. Repara, meu irmão, isso está relacionado à consciência, está relacionado com o sentido da moralidade e ética, o dever da nossa própria consciência, das nossas próprias ações e sentimentos internos, sabendo o que nós temos feito. Certa vez assisti um filme, e o nome do filme era Quem Sou Eu? O Jack Chan era o personagem do filme. Jack Chan, aquele chinês exponencial. Ele subiu bem alto numa montanha, e ele gritava naquela montanha, depois de ter um sonho. Ele gritava para todo mundo. Gritava: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Ninguém sabia dar a resposta. A necessidade de nós conhecermos a nós. Consciência, ter consciência de si. Sabe, consciência fala do eu, fala da existência. Fala, sabe o quê? De pessoa. E a pergunta, o questionamento da consciência, meu irmão, é nós sabermos quem nós somos. E quando o dilema é pecado, quando o dilema é a nossa natureza pecaminosa, todos pecaram. E a única verdade nisso tudo é que nenhum homem se salva a si mesmo. Todos pecaram, obrigado, irmão. Agora vou até meia-noite. Todos pecaram, porque a salvação só está em Deus, só Ele pode dar a salvação. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer no versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, irmão Clóvis, não é de você a salvação. Isso é dom de Deus. Então, meu irmão, o primeiro questionamento é parar, olhar para você mesmo. Não que em você mesmo há solução. É para você ter a consciência de que você é um pecador.
e necessita do Senhor, necessita da salvação. A salvação não pode ser uma realidade ou realizada pelo esforço humano. A salvação não é realizada pelo esforço humano. Não é você fazer, mas é você reconhecer que alguém fez por você. O capítulo 8 de Jeremias, o contexto é que os judeus simplesmente perderam a perspectiva da vontade de Deus para as suas vidas. E queriam viver os seus próprios desejos, os seus próprios caminhos. Caminhar pelas suas próprias pernas, ou pelas histórias que aos olhos deles eles estavam escrevendo. Só que eles tentaram ignorar e minimizar o pecado. E Jesus disse, na sua palavra, no capítulo que nós lemos, Deus diz, olha, ninguém fala a verdade. E todos eles perguntaram, o que fiz? O que fiz? Sabe aquela que quando eu tinha um Sansão lá em casa, Sansão ele comia as mangueiras, comia as roupas, comia as molas, comia tudo. Quando eu chegava para Sansão e falava, Sansão, ele olhava para mim com uma cara como assim, o que eu fiz? E aí Sansão corria, tipo, você sabe o que você fez. E o povo com Deus estava nessa lenga-lenga. Quando eles queriam praticar os seus atos, cometeram os seus pecados, ignoravam Deus. E aí falavam, o que nós fizemos? Jesus simplesmente diz para nós nessa noite, vocês pecaram. O que fizeram é isso, pecaram contra mim. E isso precisa estar na nossa consciência, nós somos pecadores. Quando nós tivermos essa consciência imaginária que nós somos pecadores, a nossa relação será melhor. O grande problema da humanidade é se sentar em cima de uma rota infiabilidade. É se apoderar de uma infiabilidade que não existe. O grande problema é nós acharmos que Deus não está vendo, não está ouvindo, e vamos caminhando. Mas a nossa consciência precisa ser aguçada para a lei do Senhor. Não podemos negligenciar a lei do Senhor, porque isso entristece o coração de Deus. Repara o que ele vai dizer no versículo 8 do capítulo, ou no versículo 7 do capítulo 8 de Jeremias. Os passarinhos conhecem e aprendem o seu destino divino, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Olha só o que ignorar o que eu fiz transforma-nos, faz-nos pior do que próprios animais. Porque o Senhor está dizendo aqui que os passarinhos conhecem e aprendem o destino divino, mas o meu povo, por ignorar-me a mim, desconhecem o caminho que eu quero para eles. Meu irmão, consegue ver o quanto o homem pode ser perigoso? O homem consegue ser perigoso, pastor Jarbas, e muito perigoso. Quando as pessoas caem e são alertadas, quando as pessoas percebem ou são despertadas pelas ações erradas, sabe qual é a melhor postura para elas? A atitude correta é o arrependimento e fé em Cristo Jesus. É sair do seu erro e se voltar para Deus, buscando perdão dos seus pecados. Porque Deus, Ele espera que o homem se arrependa dos seus pecados. Sabe uma coisa? Não existe a queda mais profunda que você possa ter, que Deus não pode te levantar de lá. Não existe. Sabe? Porque Deus te ama tanto. Deus ama tanto você a ponto dele doar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele amou-nos de tal maneira. Por isso, pergunta a si mesmo: o que fiz? A resposta é: você precisa de um Salvador. A resposta para esta pergunta é: você precisa de um Salvador. Segunda pergunta, pergunta da salvação: o que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30 vai dizer: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo?
Essa é uma pergunta que as pessoas perdidas têm feito pelo mundo afora. E é uma pergunta pela qual nós, que fomos chamados de forma efetiva, precisamos dar resposta às pessoas, mas a resposta correta. A resposta correta. Paulo não pensou duas vezes para responder. Paulo foi sucinto. Paulo foi objetivo. Paulo foi direto. Capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que devo fazer para ser salvo? Resposta: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus. Sabe que crer no Senhor Jesus não é aceitar as verdades sobre Deus, é ter Deus como Senhor da sua vida. Porque tem muita gente, irmão Clóvis, conhecendo a verdade de Deus e Deus não sendo o Senhor da sua vida. Tanto assim é que próprio Senhor diz: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque tem muita gente, irmã Eliane, conhecendo Deus, mas não tendo Deus como Senhor, tendo Deus como aliado. Mas Deus não quer ser aliado de ninguém, Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Repara, meu irmão, isso é fantástico. Paulo não procura colocar na pessoa nenhum tipo de condição pesada. Paulo não coloca um checklist para o carcereiro: você precisa ser isso, você precisa isso, aquele outro, e outro também, e depois, quem sabe, você entra no reino dos céus. Não, ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Paulo fixa aquilo que é essencial para a salvação. O essencial para a salvação é crer em Jesus. E esse crer pressupõe transformação, fruto de um coração regenerado. Quando crê no Senhor Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, que não há outra forma para a salvação. O Novo Testamento está recheado de conceitos fechados sobre a salvação. Quer ver um deles? Atos capítulo 4 e o versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Pois também, debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos de um Salvador. Todo homem precisa de um Salvador quando ele pensa na pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E este Salvador se chama Cristo. Jesus, o Cristo de Deus. Meu irmão, o Espírito da graça que estava sobre Paulo e Silas usou-os e operou de forma maravilhosa na vida do carcereiro e da sua família, que eliminou dos seus corações toda dúvida, tirou dos seus corações toda dúvida, porque até então eles não conheciam, mas tirou toda dúvida e aguçou neles a consciência de que eles eram pecadores e que necessitavam de um Salvador. E eles disseram sim a Jesus. Paulo e Silas estavam certos de que Jesus estava fazendo uma obra na vida daquele carcereiro. Sabe, irmão, quando o coração é verdadeiramente regenerado, quando uma pessoa verdadeiramente conhece a Deus, quando os pecadores são verdadeiramente convertidos, eles passarão a amar o Senhor. Eles passarão a amar aquilo que anteriormente desprezavam e odiavam. Carcereiro tinha uma grande responsabilidade: deixar Paulo e Silas bem aprisionados. Talvez um dos papéis dele era aumentar o sofrimento daqueles presos. Mas o que nós vemos aqui, pastor Jarbas, é eles diminuírem o sofrimento daqueles dois homens, porque ele simplesmente pega-os,
tira do cárcere. Na verdade, quando houve aquele terremoto, eles tiram para fora do cárcere e levam para a sua casa. O carcereiro leva para a sua casa. Sabe, meu irmão, minha irmã, o carcereiro, ele arrisca tudo em prol da sua salvação. Porque o seu nome estava em causa, a sua função estava em causa, porque com certeza ele poderia ser punido por pegar presos e tirar do cárcere. Mas ele não quis saber, meu amigo, irmão Ágabo. Ele estava radiante da salvação, porque a regeneração em nós causa isso, novidade de vida. A regeneração causa visão diferente. A regeneração causa que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Um coração regenerado procura o reino de Deus. Então o carcereiro não quis medir esforços, nem calculou o que seria para ele prejuízo diante dos seus superiores, mas ele levou Paulo e Silas para sua casa. E diz a Bíblia que ele lavava as feridas feitas pelos açoites. Ele tirava os vergões que estavam no corpo, as marcas do Evangelho de Cristo. Ele limpava, ele deu uma refeição para aqueles homens, que talvez ele tinha a pretensão de aumentar o sofrimento, mas a regeneração fez com que ele diminuísse o sofrimento daqueles homens. Meu irmão, eu e você, só há essa saída para nós. Se nós primeiros entendemos a pergunta da consciência, a pergunta da salvação será evidente em nós. A pergunta da salvação será uma realidade visível em nós. As pessoas perceberão com clareza, sem necessidade de holofotes, sem necessidade de graus. Estará claro quem é você. Sabe uma coisa, meu irmão? O carcereiro, ele levou para casa, olha só, versículo 34 desse capítulo 16 de Atos. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. Com todos os seus, manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Repara que é algo lindo. Eles levaram para a sua casa, levaram os apóstolos para casa. Irmão, como é prazeroso abrir a casa para que a palavra de Deus entre. Como é prazeroso quando você tiver um convite de alguém pedindo, podemos fazer um culto na sua casa, podemos reunir em PGM na sua casa. Irmão, abra a porta da sua casa. Abra a porta da sua casa, porque abrindo a porta para o Senhor, para a sua palavra, irmão, você está atraindo para você a bênção do Senhor, a bênção da palavra do Senhor. É algo bastante importante que nós precisamos anotar aqui. Sabe que a oração que Paulo faz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, esta segunda parte de oração não é sinônimo de que a fé do carcereiro salvaria automaticamente os da sua casa. Esta oração do apóstolo Paulo estava dizendo: a tua casa será salvo à medida que elas verem a sua fé e também acreditarem em Deus. Por isso eu e você temos a responsabilidade de testemunhar na nossa casa, para que aqueles que estão dentro da nossa casa conheçam Deus, tanto pela sua palavra, quanto pelo nosso testemunho de vida. Não é que por causa da fé do carcereiro, e muita gente se apoia neste versículo para dizer que, então, podemos batizar crianças. Se você crê, será salvo tu e a tua casa, então as crianças também estão na tua casa, pode ir. Mas o texto não quer dizer isto, nunca quis dizer isto. O texto está dizendo é que a fé que te salvou pode salvar ele também, se ele crê. Então você precisa dar testemunho. Você precisa viver para isto. Eu e você precisamos saber que a fé salvífica é muito mais do que crer simplesmente em verdades acerca de Deus. Como eu falei anteriormente, a fé salvífica precisa nos aproximar de Deus como Pai, como Senhor, como Deus. Nós precisamos nos aproximar dele, entregar a nossa vida para ser moldado, cuidado, transformado por ele.
Isto é o sentido, a nossa confiança nele. É isto que produz a nossa fé em Deus. Nós precisamos crescer. A fé salvífica irá nos conduzir para a vida de glória que havemos de ter em Cristo Jesus. Por isso, o que nós precisamos fazer, crer em Jesus, testemunhar do seu nome, da sua causa. As pessoas precisam ouvir do Senhor. Eu e você somos salvos para sermos instrumentos para salvar os outros. Os da nossa casa, eles podem conhecer Jesus através da nossa vida. Não esqueça isso jamais na sua vida. Você foi plantado onde você está para ser um testemunho do Senhor. Uma testemunha do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se eu e você não nos dispormos, primeiro, a viver e testemunhar, pode ser que não ouvirão, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E a questão é, como pregarão se não há quem se dispõe? A nossa fé não é introspectiva. É introspectiva para nós avaliarmos os nossos passos, mas a nossa fé precisa comunicar, ser comunicativa. As pessoas precisam saber quem é Jesus, que nos salvou e que nos transforma, para que eles também possam ser transformados. Mas à medida que nós somos transformados. Terceira e última pergunta, finalmente. Pergunta de decisão e continuidade. O que farei agora? Quando sei que eu pequei, quando sei que a salvação é Jesus, a pergunta é, o que farei então com Jesus? O que farei agora com essa salvação que eu tenho? Repara o que diz Mateus capítulo 27 e o versículo 22. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam, crucifica-o. E todos responderam, crucifica-o. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Realmente o coração do homem não deseja Deus. Até o desejo que você tem de amar Deus é Deus que coloca dentro de você. Porque o coração do homem é crucificá-lo. Vigiamos algo bastante importante. O que eu vou fazer agora com esse Jesus? Que eu já tenho consciência que sou pecador, que não consigo me salvar, já tenho a consciência de que eu preciso crer nele para ser salvo. Agora que sou salvo, o que fazer? Essa é uma pergunta que é respondida com as nossas palavras, que é respondida com os nossos atos, que é respondida com as nossas escolhas. Nós vamos ver esta pergunta sendo respondida. O que fazer com Cristo? Nós vamos vê-la através de palavra de cada um, falada, através de ato, praticada, e através de escolhas, vontade. Meu irmão, minha irmã, é Deus quem salva. E por ser Ele quem salva, Ele pagou um grande preço para que isso fosse uma verdade. Uma verdade incontestável. Não há salvação fora de Deus. Não há beneficência que você faça que te salve. Não há nada que você faça que te salve. Repara o que João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 5, a partir do versículo 11. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem Filho
tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Sabe por quê? Porque o Filho deu a vida. Então não tem como nós sermos salvos fora de Jesus. Não há como nós chegarmos ao céu sem que Jesus esteja em nós, meu irmão, porque Ele padeceu. Isaías 53, a partir do versículo 5, nós vemos o quanto Ele padeceu por nossos pecados, pelas mazelas das nossas vidas, pela corrupção da nossa alma, fruto do pecado. A Bíblia diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz que Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que Ele foi oprimido e humilhado, mas Ele não abriu a boca. O que fazer com um Deus, com um Jesus tamanho, com um amor tamanho? O que fazer? O que fazer? Será que nós vamos reduzir isso ao nosso umbigo, aos nossos olhos, aos nossos desejos? Isso é maior do que nós. Isso é maior do que nós. O que Jesus fez por nós é maior do que os nossos interesses. A nossa vida precisa ser honesta com o Senhor. E Ele virá buscar uma igreja que é honesta com Ele. O que nós vamos fazer com Jesus? O que você tem feito com Jesus? Eu fico pensando que Deus pensa de tanta coisa que a gente faz. Quando eu olho para a Bíblia, se eu não consigo me olhar, se eu não consigo me humilhar, se eu não consigo me dobrar, tem alguma coisa estranha comigo. O que fazer com Jesus? O que eu tenho feito? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. Como meus olhos queriam ver diferente. Coloque sua confiança em Deus. Para de colocar sua confiança em você mesmo. Naquilo que é corrupção, naquilo que vai ficar, naquilo que é temporário. Se ligue com Deus naquilo que é eterno, porque custou a vida do meu Senhor. A salvação é de graça, mas não foi barata. Jesus sofreu. Jesus sofreu. Mas a Bíblia diz que Ele sofreu calado. Ele não desistiu. De que forma nós estamos servindo Ele? De que maneira nós estamos servindo Ele? Vamos parar de brincar um pouquinho. Vamos olhar para o Senhor. Nós falamos tanto de graça. Nós somos experts em falar em graça. Mas só que a morte não foi de graça. Não é uma fábula. Não é filosofia. Jesus sofreu. Os discípulos viram pregos em suas mãos, pregos em seus pés. O seu lado foi furado. A sua cabeça foi colocada coroa do espinho. Por minha causa. Por sua causa. Meu irmão, apresente Jesus. Apresente Jesus aos seus. Apresente Jesus. As pessoas que estão partindo e que você conhece e sabe. Por vezes, irmãos, nós estamos mais aptos a falar de onde nós estamos do que falar de Jesus.
Por vezes nós estamos aptos a falar de futebol, nós estamos aptos a falar de política, nós estamos aptos a falar de novela, nós estamos aptos a falar de vida dos outros, nós estamos aptos a falar de tanta coisa, mas só nós estamos aptos a falar do sacrifício de Cristo e vamos ser responsabilizados por causa disso. Meu irmão, minha irmã, vamos apresentar diante do Senhor. A resposta para esta pergunta só tem duas. O que fazer com Jesus? Só tem duas. Primeira, recebê-lo e continuar com ele. Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo vai dizer, se na verdade, ele abre, se na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tens ouvido, então você está no caminho correto. Receber a Cristo no seu coração e permanecer nele. Receber a Cristo e permanecer nele. Agora, isto é uma opção, é uma resposta. Mas também tem uma segunda resposta para esta pergunta: o que fazer com Jesus? A segunda resposta é rejeitá-lo, negá-lo. E a gente nega Jesus não só com palavras, a gente nega Jesus com os nossos atos também. A gente nega Jesus com as nossas conversas também. Repara o que Mateus capítulo 10 e o versículo 35 vai dizer, ou 33 vai dizer: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também, diante do meu Pai, o negarei. Você pode negar Jesus, mas a promessa é que todos aqueles que negam Jesus serão negados também na frente do seu Pai que está no céu. Meu irmão, minha irmã, a pergunta inicial é: o que eu devo fazer para ser salvo? Mas essa pergunta é gerada por duas outras: o que eu fiz para ser salvo? Todos os pecados precisam de Deus. A segunda pergunta, por reconhecer que pequei, é: o que eu vou fazer agora para ser salvo? E a pergunta é, ou a resposta é: crer no Senhor Jesus. Não precisa pagar penitência nenhuma, é crer no Senhor Jesus e será salvo. A terceira pergunta é: o que eu vou fazer com a salvação? Porque já que eu sou salvo, o que eu vou fazer com essa salvação? Já que eu sou salvo por causa de Jesus, o que eu vou fazer com Jesus? A resposta é: ou aceitá-lo, recebê-lo e caminhar com ele, ou negá-lo e me preparar para ser negado também. Meu irmão, minha irmã, não tente justificar seu erro e seus pecados. Não procure desculpas. Se arrependa. Só isso. Esse é o caminho para Jesus. Arrependimento não é desculpa, é arrependimento. Se arrependa e busque o perdão do Senhor. Esse Jesus está aqui nessa noite. Eu não falo porque você quer ouvir. Eu falo porque a palavra dele é verdade. E ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está aqui nessa noite. Sabe para quê? Para dizer para você: vinde a mim e eu vou aliviar. Se você crê em Jesus, você só tem uma saída: confessar ao Senhor, dizer: eu aceito, dizer: eu quero caminhar contigo, eu não quero negar, eu não posso negar, porque sem o Senhor eu não vou a canto nenhum, sem o Senhor eu não consigo salvar-me a mim mesmo. Essa é a noite da salvação para a sua vida, para a sua casa. Por isso, não pense que amanhã você vai ter a oportunidade, porque pode não ter.
Porque amanhã pode não chegar, na verdade não chegará para ninguém. Pode ser que amanhã fique tarde, mas hoje Deus quer te salvar. Nessa noite você pode dizer: eu quero caminhar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor e não quero olhar para trás. Viva para a glória de Deus, alimente-se da sua palavra, busque comunhão e intimidade com Deus, dedique sua vida à palavra do Senhor. Pare de viver uma vida de montanha-russa espiritual. Hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco, e hoje eu não. Decida pelo Senhor Jesus de verdade. E diga ao Senhor Jesus: eu quero caminhar contigo. Talvez até hoje eu não caminhei como deveria caminhar. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu estava fazendo uma visita nessa tarde e me lembrei de um episódio. Ainda quando eu estava estudando, conheci um jovem que tocava no louvor da igreja. Já fazia muito tempo. Só que eu observava o seu comportamento. Eu chamei ele em casa e falei-lhe: você precisa reconhecer, confessar seus pecados a Jesus e de verdade caminhar com Jesus. Falei sobre o plano da salvação para ele. Ele começou a chorar, dobrou os joelhos, eu orei por ele, ele levantou, foi no culto de noite. Não precisou ninguém chamar ele. Ele foi até lá, nem tocou naquele dia e falou: eu quero pedir que os irmãos oram por mim, porque hoje eu recebi Jesus no coração. Cuidado com o tempo. Mas hoje você tem essa oportunidade. Tem alguém no nosso meio que decide verdadeiramente andar com Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos ficar de pé. Agora é a hora de você fazer uma análise de você mesmo. E ver se já não é hora de você caminhar com o Senhor Jesus. E se você quiser receber esse presente do Senhor, este presente da salvação do Senhor Jesus para a sua vida, sem a qual você não pode viver, a noite é essa, o momento é hoje. A noite de você e eu nos entregarmos ao Senhor Deus e dizermos ao Senhor: eu sou teu, toma-me em tuas mãos e faz o teu querer na minha vida. Porque se Ele não for o teu Senhor, se Ele não for o meu Senhor, se Ele não for o teu Salvador, se Ele não for o meu Salvador, nós estamos perdidos, sem Senhor e sem Salvador. Por isso, você que quer receber o Senhor Jesus, declare ao Senhor nesta noite. Erga a sua mão e convida o Senhor para entrar em sua vida. Caminhar, para você caminhar com o Senhor. Peça ao Senhor nessa noite. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação.
Por isso, clame ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra uma vez mais foi exposta. E nós jamais teremos como nos desculpar diante do Senhor, diante da Tua palavra de graça aos nossos corações. Nós reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos que somos pequenos. Nós reconhecemos que a salvação só vem do Senhor. Nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor. E nós, nesta noite, queremos caminhar com o Senhor. Pai, perdoe nossos pecados. Senhor, nos dê a graça para viver uma vida santa e santificada. Senhor, nesta noite, nós clamamos a Ti para que o Senhor incendeie o nosso coração de amor por Ti, pelo céu, pelo testemunho vívido, pela Tua palavra. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, do nosso adversário. Livra-nos, Senhor, do mundo. Livra-nos, Senhor, de tudo que nos afasta de Ti. Coloque Tua paz no nosso coração e conceda-nos pela Tua misericórdia reflexões, críticas a nós mesmos diante da Tua palavra, de maneira que nós possamos ser cristãos melhores para Ti. Que o nosso testemunho possa falar quem é o nosso Deus e de quem nós somos servos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aqueles que nos visitam nesta noite, Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer ter vocês no nosso meio. E que a palavra do Senhor possa ressoar no vosso coração, no vosso pensamento, e vocês continuem amando o Senhor. Está sempre presente. É uma alegria receber vocês aqui, viu? Deus abençoe grandemente a vida de todos vós. E que o Senhor nos dê um restante de noite abençoado e uma semana na sua presença. Não esqueça de meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. E é isso que nós estaremos crescendo, meditando na palavra do Senhor. Vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Altíssimo, pelas promessas em torno da palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós somos Teus. A nossa vida está em Tuas mãos. Faça de nós a Tua vontade. Guia-nos segundo os Teus propósitos, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Conceda a cada um daqueles que nos visitam a Tua paz, a Tua bênção sobre a vida deles. Que eles possam ver a mão do Senhor, a provisão do Senhor. Quero entregar nas Tuas mãos os nossos irmãos que estão doentes, rogando, Senhor, pela vida da nossa irmã Zerilda, pedindo a Tua mão de cura sobre a saúde da nossa irmã, rogando pela vida da nossa irmã Lília, rogando a cura sobre a vida da nossa irmã, rogando, Senhor, pela vida da nossa irmã Edinalva, a vida da nossa irmã Isabel. Senhor, cure a Tua igreja, e rogando por aqueles que são aflitos de alma, que o Senhor conceda graça. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, as consolações e doces comunhões do Espírito Santo de Deus,
esteja em nós e no nosso meio, hoje e para sempre. Amém.